Olá! O nosso conteúdo de hoje está bem interessante. Nosso conteúdo de hoje será dicas sobre como fazer essa gestão tão importante das nossas emoções. Sabemos que já vimos aqui que as nossas emoções, elas são fruto daquilo que nós pensamos ou vivemos, e esse viver que produz pensamentos e que produzem emoções. E essas emoções que vão para as ações. Sabemos então que a gestão dessas emoções garantirão boas, eficientes, competentes, assertivas ações e, por consequência, resultados muitas vezes satisfatórios. E aqueles que talvez não sejam tão satisfatórios acabam se tornando úteis, já que todas as emoções são úteis. Quero te levar a pensar nesse vídeo, ou talvez começar a pensar, porque depois você precisará sentir a forma como o seu pensamento está estruturado dentro dos teus padrões, dentro do comportamento que ao longo da história você foi construindo, a partir dos insumos que a vida lhe trouxe, a partir da sua família, a partir dos seus relacionamentos, a partir dos teus engajamentos, das tuas interações, enfim, a partir de todas as coisas que fizeram sentido para você. Sabe, às vezes quando eu paro e penso, e me pego muitas vezes, né, diante de tantas emoções, ou de algumas especificamente, que ainda são recorrentes em minha vida, no sentido de eu atingir uma autorregulação desejada por mim. Por exemplo, posso trazer aqui uma emoção que é muito recorrente na minha vida, medo. E aí eu desdobro isso para entender medo de quê? Tudo que está ligado ao controle daquilo que eu sei, daquilo que eu domino, tudo que sai deste controle traz fortemente uma possibilidade de uma regulação diminuída, vamos dizer assim, desta emoção chamada medo. Muitas vezes, e na maioria das vezes, buscando entender, me entender e trabalhando o meu autoconhecimento, eu fui compreendendo que nem todas as situações que não estão no meu controle me disparam essa emoção do medo. Mas uma das situações que me dispara fortemente são situações que estão ligadas à área da saúde. Então, tanto faz se esta área da saúde é física ou se esta área da saúde física comigo, né, Ana, se é algo comigo, ou se é algo, por exemplo, com as minhas filhas, com aqueles que estão à minha volta. Ter controle para fazer esta autoavaliação é algo que eu precisei ao longo de um tempão ir treinando. E este treino, muitas vezes, em muitos momentos, exigiram de mim muita coragem. Então, a dica número 1, que eu quero que você anote aí no seu caderninho, é esta: coragem. Coragem para entender e acreditar que você tem todos os recursos que você precisa para exercer a sua humanidade. Esteja esta humanidade sob emoções de valências positivas
ou de valências negativas. Mas esta humanidade é capaz de organizar, é capaz de regular quaisquer uma delas. Então, quando nós vamos treinando efetivamente tudo isso, através do enfrentamento e da coragem, nós vamos entendendo que nós somos capazes. E quando nós, como tudo aquilo que nós treinamos, talvez no primeiro momento, no primeiro treino, realmente podemos correr o risco de não atingirmos uma tal expectativa. E aí, muitas vezes, por conta disso, nós acabamos desistindo. Então, a dica número 2, que vai aí para você anotar no seu caderninho, é controle. E aí sim eu posso usar esse termo. Controle as suas expectativas. E, se possível, elimine todas as suas expectativas. Porque expectativa é uma fonte muito perigosa de potencializar em nós alguns disparos mentais que poderão nos ameaçar frente ao nosso desenvolvimento humano voltado à emocionalidade. Por isso, então, a dica número 1 é olhar para o nosso autoconhecimento e ter coragem. A dica número 2, elimine as expectativas. As nossas expectativas colocam meio que em xeque a nossa humanidade. Quando eu olho para a humanidade, para a minha permissão de ser humano, eu vou entender que errar é possível. Sabe aquela frase que nós ouvíamos? Eu ouvi muito isso da minha avó, da minha mãe, de pessoas, amigos, e disse muitas vezes isso também, né? Já disse isso para as minhas filhas, para os meus alunos, para as pessoas que eu atendo, né? Para os meus clientes. Quando nós atendemos alguém ou então interagimos com alguém que se esforçou, se empenhou e não conseguiu. E aí, por conta disso, se congela, se frustra, né? E aí você diz, calma, errar é humano. Você está certo, errar é humano. Está dentro do leque, da playlist das nossas permissões para sermos humanos, né? Quando nós colocamos uma potênciazinha, ainda que seja dentro desta expectativa ou de alguma expectativa, nós condicionamos isso inconscientemente a conseguir, a realizar, a chegar naquilo que nós estamos prevendo. E se não acontece, nós acabamos desmoronando ou potencializando, reforçando algo que talvez poderia ser evitado se não houvesse a tal expectativa. Então, item 1, coragem. Dica 1, coragem. Dica 2, expectativa. Agora eu quero ir para dica 3, acolhimento. Acolher as tuas fragilidades. Ao longo da minha vida, tanto pessoal, dentro do meu autoconhecimento, dentro daquilo que eu busco me desenvolver diariamente, quanto dos meus estudos, quanto das experiências de consultório, de atendimentos, de cursos que eu participo, de cursos que eu dou, de palestras, eu fui aprendendo e construindo que a nossa fragilidade é o nosso maior poder. É isso mesmo. A sua fragilidade é o seu maior poder. Um dia estava dando uma palestra numa empresa e quando eu disse isso,
a dona me questionou: como assim, Ana? A minha fragilidade é o meu maior poder. E eu quero, assim como eu expliquei para ela, eu quero explicar para você. A nossa fragilidade é o nosso campo de ameaça. É algo que nós precisamos, vamos imaginar. Aqui tem um buraco, e um buraco que não dá nem para enxergar o fundo, muitas vezes. Aqui tem um trauma, aqui tem um medo, aqui tem uma raiva, aqui tem um ciúme, que eu faço uma analogia, por exemplo, com um buraco muito fundo, e eu não consigo nem enxergar o fundo. Ou seja, por conta de toda esta profundidade, eu nem perto consigo chegar. Ok, primeiro eu preciso saber onde é que está este buraco. Qual a distância até que distância eu posso chegar para me sentir segura? E a partir daí eu escolho o que fazer. Eu protegerei este buraco, sinalizarei este buraco com algo, eu buscarei recursos para protegê-lo de forma que não haja possibilidades para que eu caia ali e me machuque ou então entre num colapso. Trago isso para a vida agora. Todos nós temos fragilidades que ao longo da vida elas vão se resolvendo ou não. São fragilidades que, por alguma razão, faz parte da nossa natureza humana, a partir das nossas vivências, da nossa história, daquilo que nós, no decorrer desta vida, sem maiores delongas e termos que ficar explicando, temos, ponto e acabou, ok? Pois bem, quando eu entendo isso e sei que muitas vezes não há possibilidade de resolução desta situação, vou dar para vocês um exemplo. E esse exemplo é meu, da minha vida, né? Vou abrir com vocês aqui algo que é uma fragilidade muito grande para mim. A morte do meu pai. Meu pai, eu já disse para vocês, mas agora eu quero entrar num detalhe um pouco mais próximo. Meu pai faleceu de um acidente e na ocasião desta situação, a minha mãe estava recém-operada, os meus 2 irmãos, eu tenho 2 irmãos, eles estavam fora, em compromissos externos, fora inclusive da cidade e um fora do estado, né? Os meus sobrinhos estavam quase que todos fora, porque eles estudavam, as minhas filhas também, e estava eu e na época eu tinha o meu sobrinho e minha sobrinha, que eram pequenos, ou seja, naquele momento eu tive que, até mesmo sem pensar, eu tive que ir de encontro com a situação e vivi um período grande sozinha ali naquela situação. Naquele momento, eu não pensei, não ouvi. Imagine quando eu falo para vocês da regulação, né? E não do autocontrole. Controlar como, né? Uma situação daquela. E naquele momento eu vivi e tive que fazer aquilo que precisou ser feito. Muito bem. Passaram algum tempo, né? Passou algum tempo e eu comecei a ter algumas situações de desconforto emocional, na área da minha emocionalidade. Eu fui entendendo com o passar do tempo que aqueles desconfortos eram
referentes à fragilidade que a partir daquela morte, daquele acidente, daquele contexto se instalou na minha vida. O que eu pude resolver? Algumas questões de enfrentamento, porém outras eu não consegui. E tenho certo que não conseguirei, porque não consigo trazer meu pai de volta, né? Ressignifiquei algumas coisas, reorganizei outras, mas ali ficou realmente uma fragilidade. Sabe aquele buraco que eu disse, profundo? É exatamente esse. Ou seja, entender, acolher esta fragilidade me dá poder, de poder olhar e dizer: opa, calma, aqui não. Está tudo bem. Eu não preciso e nunca serei a Mulher Maravilha. Nunca. Nunca serei uma super mulher. Eu sou uma mulher. Eu sou um ser humano. E a partir das minhas construções, eu vou fazendo e possibilitando, construindo a minha história. Ponto, né? Então, esta fragilidade me dá poder, porque me posiciona, porque me coloca exatamente no lugar que eu tenho e que é meu de direito, dentro da minha humanidade. Eu posso sim ter medo de hospital, porque hospital me remete a uma situação que eu vivi e que ali houve uma morte, e uma morte muito dolorosa, muito... Eu não consigo nem explicar para você a dimensão de tudo isso. Eu posso sentir isso? Claro que eu posso, né? Isso é uma fragilidade minha? É uma fragilidade minha. É uma fragilidade minha que está aqui, dentro das minhas emoções. Veja, estou aqui falando com você, estou recordando tudo isso e está tudo bem. Porém, em inúmeras situações, eu tive que enfrentar hospitais e não consegui. Até que eu fui entendendo que não há possibilidades. Em certas ocasiões, eu preciso e eu tive que aprender a dizer não. Eu não posso. Não, eu não vou. Não, eu não quero. E está tudo bem. Eu não preciso morrer de peso na consciência. Eu não preciso morrer de ficar imaginando o que vão pensar a meu respeito porque eu não fui no hospital, ficar com fulano, etc, etc, etc. Estou dando um exemplo que parece muitas vezes simples, mas é tão complexo para quem vive. Ou seja, primeira dica, coragem. Segunda dica, elimine suas expectativas. E terceira dica, acolha as tuas fragilidades. Acolha, aceite, respeite e está tudo bem. Não importa, né, o que as pessoas pensam, acham, foca. E aí eu quero finalizar a dica de hoje com a quarta, ou as dicas de hoje com a quarta dica, que é foco. Foca em você. A responsabilidade dos teus resultados são sua. Por mais que muitas das situações que nós vivemos na nossa vida estejam ligadas em outra pessoa ou em outras pessoas, existe uma particularidade.
E esta particularidade, ela é sua, ela é minha. Eu não tenho o direito, a permissão, e quando eu passo disso, eu entro no campo, inclusive, da irresponsabilidade, né? Sabe aquele lance? Ai, mas eu tô nessa situação por conta do fulano, do Beltrano, que não fez isso, que não cumpriu, que me fez. Esta responsabilidade é sua. Se você permite, se você autoriza, então não reclame daquilo que você permite. Esta é a quarta dica. Talvez esteja uma muito próxima da outra, ou talvez você, quando eu disse que o vídeo de hoje seria sobre dicas, talvez você esperasse uma receita, né, pronta. Pois é, não existe essa receita pronta, até porque a minha digital e a sua são diferentes, como da humanidade toda. Assim como cada um é cada um. Não há possibilidade de ter uma receita pronta para que as pessoas façam a gestão, a administração das emoções e daquilo que é tão íntimo, daquilo que é tão particular de cada um. Quando nós olhamos para a coragem, quando nós olhamos para as expectativas, quando nós olhamos para o acolhimento e quando nós finalmente olhamos para essa quarta dica, que é esta responsabilidade, né, de sermos, de arcarmos com aquilo que nós temos e fazemos e etc., nós assumirmos e validarmos esta humanidade, como eu não canso de chover no molhado, porque eu quero estar, complete a frase, tcharam, encharcada de conteúdo para que eu possa estar sob este conteúdo me traga, né, condições, embasamento para eu caminhar pela direita ou caminhar pela esquerda. O meu único objetivo de gravar esses vídeos, de trazer estes conteúdos para você é exatamente isso. Que você tenha insumos diários, frequentes, e não se torne uma presa desta poluição que nós temos frente a tantas informações rasas, tantas informações que ficam soltas e acabam nos confundindo, nos levando, né, para lá e para cá sem algo que nos sustente. Então, eu espero que você anote isso. A dica principal, e essa é uma dica extra, é o plus que eu quero dar para você. Pegue todas essas 4 dicas, faça daí uma playlist, um quadro, né? Um quadro para você, particular. Coloque num lugar da sua casa, e ainda que esse lugar seja talvez o banco do seu carro, ainda que este lugar seja a gaveta onde você guarda suas escovas de dente, ainda que seja uma porta que você abra todos os dias e que seja um espaço só seu, mas coloque isso num lugar e olhe para isso, porque toda aprendizagem precisa de treino, 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 treino. Como eu treino eliminar as expectativas? Se nós estamos se nós vivemos numa sociedade que é constantemente gestada dentro de uma enxurrada de expectativas.
É só a gente passar pelo feed do Instagram ou do Facebook ou olharmos os sites XYZ para nós entendermos como essas expectativas, por exemplo, né, que é uma das dicas, elas estão presentes aí em tudo, né? Então, tome o suplemento assim, 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 para você ter o corpo assim, 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 assim. Faça meditação assim, 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 para você ter... Eu não estou dizendo que o suplemento não seja bom, que a meditação não seja boa, mas é muito raso. Muitos conteúdos têm não tem, na verdade, né, profundidade. E aí nós criamos uma expectativa gigantesca e depois acabamos por nos frustrar. E aí, junto disso, a gente abre boas e grandes comportas aí para descargas de cortisol, adrenalina e N hormônios que nos deixam vulneráveis à imunidade baixa, à autoestima baixa, à ansiedade alta, aos processos de transtorno dentro do campo da emocionalidade, super vulneráveis e assim por diante. Ou seja, a nossa sociedade, ela está tão paradoxal, porque nós temos nas mãos essa tecnologia da qual você está aí me vendo, né? Que é um instrumento magnífico para levar conteúdos para as pessoas, e ao mesmo tempo temos seres humanos que se contentam com tão pouco, e o problema não é nem se contentar com pouco, é se contentar com pouco e achar que tem muito, e aí acabam por oferecer este conteúdo tão raso, tão muitas vezes até distorcido. E eu sei que aqui eu estou sendo talvez um pouco apontando algumas coisas, mas ok, é isso aí, né? E nós entramos numa... Iniciamos e nunca finalizamos, porque não damos conta, porque não tem sustentabilidade para ser finalizado, para chegar até onde precisa. Ana, isso tudo que você está falando hoje, você está se referindo ao processo de desenvolvimento humano dos pais ou dos filhos? Eu estou me referindo ao processo de desenvolvimento principalmente dos pais, porque são vocês, pais, que conduzem os seus filhos. E como diz o velho e bom ditado, ninguém dá o que não tem. Se você não tem coragem, se as suas expectativas são zero, se você não tem essa competência, habilidade em acolher, e se você não tem responsabilidade das tuas ações, como é que você será um mediador num processo de desenvolvimento de uma criança, de um adolescente? Então, neste quesito, nós precisamos estar fortes, precisamos entender que esse processo que faz parte da nossa emocionalidade, ele deve estar fortalecido para que ele seja, a partir daí, conduzido. E esta condução, né, ela vem exatamente por aquilo que eu tenho, né? Então, se a minha fragilidade ainda não é poder, eu posso ser pega de surpresa, por exemplo, pelo meu filho ou pela minha filha. Quando eu não sei exatamente direcionar aquilo que
que eu oriento, aquilo que eu possibilito, de que forma eu farei com que esta criança, meu filho ou minha filha, construa isso. Então, olhando para as tuas emoções, hoje, o que está valendo dentro da minha proposta, do meu objetivo deste vídeo apenas, é você refletir, refletir, pensar. Por que refletir aqui? Vamos imaginar que essa reflexão aqui seja a situação. Pensar, sentir e aí então mão na massa, né? Mão na massa em todos os sentidos. E a partir do momento que a mão vai para a massa, é treino. Treino, 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 porque todas as emoções são úteis. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que este conteúdo traga para a tua vida, no mínimo ou no máximo, aí você escolhe um incômodozinho ou incômodozão para te fazer sair da cadeira e ir para um outro lugar que seja um pouco menos confortável. Quem sabe aí você consiga entender isso tudo, que muitas vezes olhamos e é tão difícil, né? Tá bom? Coragem, 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 que você é ser humano. E quando você entender isso, de fato, você vai olhar e dizer: eu sou poderoso. Beijo no coração. Deixa aqui seus comentários, compartilhe esse vídeo, mostre, leve para as pessoas que para você faz sentido, e estou muito feliz por tê-lo aqui. Beijo, até o próximo conteúdo.